Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma semaninha aí bacana de estudos, uma semaninha de live. Quero fazer uma live quarta-feira com vocês. Na verdade, eu quero tratar a semana inteira um pouquinho mais sobre esse tema, que é a questão de rompimentos. Foi muito legal que muita gente me pediu naquela caixinha que eu abri para sugestão de tema, e muita gente me pediu para falar de todo tipo de rompimentos, né? Não é só a gente pensar no rompimento relacionado somente a casamentos ou somente a amizade, mas a gente pensar em todos os tipos de rompimento. Quero trazer para vocês na quarta-feira na minha live uma reflexão muito pessoal minha, então assim, quero deixar fluir, fiquem abertos para fazer qualquer tipo de pergunta, vamos ser bem bacana aqui, honesto, para a gente poder falar e, enfim, tentar crescer e evoluir junto. Eu tô trabalhando durante todo esse ano de 2020, para quem tá assistindo aí pela primeira vez, um pouco a cura. Eu quero trabalhar vários pontos de curas na minha vida. Eu venho de um processo de desenvolvimento espiritual de muito tempo, aonde eu já tive a oportunidade realmente não só de estudar ou praticar e trabalhar num centro espírita, mas também de estudar algumas outras filosofias espiritualistas, onde realmente eu pude entrar nesses altos e baixos emocionais que me trouxeram um pouquinho mais de percepção em relação a algumas dores, algumas situações e principalmente até rompimentos, né? Como que hoje a gente aprende a lidar com morte, como a gente aprende a lidar, por exemplo, com separações, enfim, coisas desse tipo. E hoje eu quero trazer um pouquinho a questão da gente falar o quanto você tem se rompido com você mesma, né? Eu acho que antes da gente expandir toda essa questão de eu rompi um casamento, eu rompi uma amizade, eu perdi um ente querido e eu tive o rompimento físico das partes. Vamos tentar entender o quanto a gente já rompeu com a gente mesmo. Esse rompimento é um dos rompimentos mais duros que a gente faz durante a nossa vida. A gente geralmente faz esse movimento de rompimento com nós mesmos em benefício de alguém que colocamos no lugar. E a gente tem sempre que se lembrar que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Então, você está deixando ocupar um espaço que é seu de uma outra pessoa. A forma como outra pessoa quer que você viva, a forma como outra pessoa quer que você haja, que você fale, que você coma, que você se vista, né? A gente sabe que existe vários tipos de relacionamentos vampiristas e relacionamentos abusivos. Existe isso dentro do nosso nicho familiar, profissional, qualquer outro ambiente social que a gente tenha. Então, quando a gente vem falar de cura, quando a gente vem ter a percepção de cura, a gente fala que a cura ela é o primeiro passo para a gente começar a trabalhar perdão. É muito, muito, muito difícil você falar assim, eu perdoo uma situação se você não curou aquela ferida dentro de você. Vamos pegar o exemplo mais básico, que é o exemplo de uma separação. Se você foi traída, se você foi traído, né? Como que você trabalha o perdão daquela traição se você realmente não curou a ferida de ter sido traída? Onde você não trabalhou o processo de compreensão que você tem que ter, por que você precisou passar por aquilo, aonde você também errou, aonde você deixou que o outro tomasse um espaço que é seu e fazendo com que aquela lei, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, passasse então a gerar conflito dentro de você e dentro do seu relacionamento, resultando em algum movimento de rompimento, e seja ele qual for. Né? Então eu quis trazer aqui uma passagem para vocês começarem a compreender que quando a gente vem trabalhar com todas essas virtudes bonitas que a gente fala de caridade, de amor, de indulgência, de perdão, de benevolência, de prosperidade, de abundância, que são todas essas virtudes que a gente pode trabalhar na nossa vida, a gente precisa ter total percepção de que parte e estágio do nosso processo de cura estamos. Se estamos no início de um processo de cura, talvez esse resultado final que você busca em relação a algumas virtudes não serão tão perceptíveis no primeiro momento, né? Se você está no estágio mediano, você vai ver que algumas dessas virtudes já são aplicáveis e tornam-se um pouco mais fáceis e mais comuns no seu dia a dia, fazendo com que aquilo que a gente falou das imperfeições de virtude, ego, vaidade, personalismo, egoísmo, inveja, tudo aquilo seja um pouco mais diminuído para que essas virtudes possam crescer um pouquinho mais.
Quando você já está num processo mais avançado de cura, não vamos falar em um processo meio que final, mas um processo mais chegando ao fim, a gente percebe que todas essas virtudes se tornam assim parte do nosso dia a dia. Deixa de ser uma coisa forçada ou aonde a gente precisa ficar realmente se policiando, vigiando e orando e colocando uma atenção extra para que aquilo se mantenha e aquilo passa a ser parte de um comportamento seu natural, tá? Então, se a gente quer começar a falar em perdão, gente, vamos pensar, quarta-feira eu vou trazer para vocês uma live polêmica, mas com assuntos, é um assunto muito pessoal, mas que me trouxe um crescimento assim absurdo como ser humano. E eu acho que vale a pena compartilhar. E óbvio, tudo que eu falo aqui, gente, não leve em consideração se você achar que não é necessário, né? Algumas pessoas enxergam a minha experiência como uma forma de, pô, legal, faz sentido o que ela tá falando. Outras pessoas falem, não, um monte de groselha que ela tá falando. E outras pessoas podem falar, ah, coitadinha, né? E cada um tem a sua forma de me interpretar. E isso que é o bacana, é a gente também respeitar que essas experiências trocadas sejam aplicadas dentro da sua vida quando necessárias. Se não, descarte. E isso com tudo na vida de vocês, beleza? Quero ler para vocês uma passagem, é bem curtinha, desse livro aqui, ó, Renovando Atitudes, do Espírito de Hamed. É maravilhoso. Quem gosta de fazer evangelho no lar, esse é um bom livro também. E ele fala de auto-perdão. E ele fala assim: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor, mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que, cada dia, tendes maior necessidade de indulgência? Olha que interessante, né? O que ele fala é como a gente pode realmente perdoar, pedir perdão a um amigo se a gente não se perdoa, né? Então, no processo, quando a gente está falando de cura, para a gente atingir essa capacidade de perdoar, a gente precisa primeiro, antes de perdoar marido, ex-marido, filho, mãe, tio, avó, vizinho, passarinho, chefe, seja lá quem for, a gente precisa se perdoar. É o primeiro ato de coragem para o processo de cura, que isso se chama indulgência, né? É a gente trabalhar o perdão para conosco, para com as nossas imperfeições, para com o nosso momento, para com as nossas capacidades intelectuais, morais, sociais, financeiras, que impactam na sua forma de agir, e na sua forma de falar e na sua forma de expressar aquilo que você tem dentro de você. A gente tem que tomar todo esse cuidado porque cada um vive uma realidade, cada um tem uma experiência, então todo mundo tem uma percepção diferenciada a respeito de um ponto de vista, né? Então vamos começar a pensar que o trabalho que a gente quer fazer aqui para esse 2020 de cura, de se melhorar, de compreender toda aquela situação que a gente passou de um divórcio, de uma amizade, de perder um emprego, de ficar sem dinheiro, de mudar o meu padrão social muitas vezes, a gente tem que começar a trabalhar a cura disso para que a gente então possa caminhar ao perdão dessas situações, primeiro passando pelo perdão para conosco, para que então a gente consiga atingir essas virtudes e que a gente possa ter esse comportamento de forma natural e fluida nas nossas vidas. E dessa forma, obviamente, a gente vai ser mais feliz, mais leve, mais tranquilo. A gente vai ter a capacidade de respeitar as diferenças, a gente vai ter a capacidade de compreender o próximo, a gente vai ter a capacidade de trabalhar a nossa caridade despretendida de qualquer retorno, de qualquer glamorização ou de qualquer ressalva de quem você é e do que você faz e te colocar num status mexendo novamente com o seu ego e com a sua vaidade. Então, hoje, vamos começar segunda-feira falando da questão de rompimentos. E para a gente começar a trabalhar essa cura dentro de vocês, percebam-se o quanto vocês têm rompido com vocês mesmos, nos seus interesses pessoais, nos seus gostos alimentares, nos seus gostos de passeios, na forma de se vestir, como você gosta do seu cabelo, da sua maquiagem, como você gosta de usar uma pasta de trabalho, qual é o tipo de caneta que te agrada mais, o quanto você tem rompido esses interesses que você tem para com você mesmo em benefício de colocar um outro e colocar o outro em evidência na sua vida, ok? Dessa forma a gente vai trabalhar a cura, a gente vai trabalhar perdão e a gente vai começar a entrar na questão de amor próprio cada vez mais bem desenvolvida, beleza? Vamos começar a nossa semana
refletindo um pouquinho mais e cheia de energia. E quero ver todo mundo na quarta-feira na live pra gente compartilhar as nossas experiências e trazer o que puder trazer pra vocês, tá bom? Um beijo grande pra vocês, boa segunda-feira.